Hoje eu quero falar, nós estamos começando hoje um programa de 7 dias. Qual é o programa? Jejum, nosso jejum da igreja, né? Não individuais. Cada um vai fazer o seu jejum, mas proclamado pela igreja. A propósito, quando você sair ali, nos quadros tem os textos, mas também tem já o QR Code. Você vai colocar ali, por sugestão de um irmão que nos ajudou, o irmão Luciano. Então você vai colocar ali a sua câmera e você terá todos os programas, todos os textos para você orar, né, nessa semana, que termina sábado o nosso jejum. E eu, como disse domingo passado, falei um pouco sobre o Espírito Santo, e nada mais justo de falarmos de novo hoje sobre alguma coisa sobre o Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu quero pedir que você abra o seu coração, que você esteja desarmado, sem nenhum preconceito estabelecido, mas autorize o Espírito Santo a mudar aquilo que estiver em você e que precisar de ser mudado. Pai querido, fala conosco nesta manhã, enche-nos do teu Espírito, capacita-nos, dá-nos entendimento sobre a pessoa do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Há um versículo em primeira carta de João, capítulo 4, versículo 13, eu vou ler em duas versões. Primeiro na versão nossa, que é a King James atualizada, que está no telão, que diz: temos certeza de que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos outorgou do seu Espírito. Na nova tradução, na linguagem de hoje, diz: a razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito. Ele nos deu o seu Espírito. Queridos, eu, ao longo dos anos, tenho percebido que muitas pessoas não usufruem das qualidades e das propriedades que o Espírito Santo tem para nós por falta de conhecimento. Outros por bloqueios. Há denominações, e eu já visitei muitas delas, que acham que a pessoa que dá muita ênfase ao Espírito Santo é aquele pentecostal e a sua igreja é tradicional. Eu quero dizer que todas as igrejas são tradicionais e todas as igrejas são pentecostais. São tradicionais porque a tradição de Jesus implantada, ela precisa ser perpetuada. E são pentecostais porque a igreja foi fundada no Pentecostes, ela começa ali no Pentecostes, fundada por Jesus. Mas, enfim, não vale a pena discutir, e algumas pessoas deixavam de lado estudar ou dar vazão ao Espírito Santo, que pode vir, está em nós, basta nós pedirmos para fazer muitas coisas, por preconceito não faziam. E eu quero falar, há muitas facetas do Espírito Santo, há muitas propriedades, há muitas características. Eu não tenho medo de falar que talvez ficássemos aqui quase um ano estudando sobre o Espírito Santo e não terminaríamos. Mas hoje eu escolhi 4 tópicos que são muito comuns de não serem entendidos e são muito necessários. E são só 4. Se nós entendermos esses 4, nós já vamos caminhar. Não necessariamente, não precisaremos dos outros, as outras características. Não. Mas estes 4, nós vamos entender, esses 4 assuntos, nós vamos entender que são hiper necessários na vida do crente. Hoje eu quero falar sobre a unção, sobre o enchimento, você vai ver se há diferença ou não, sobre perder o enchimento ou não perder o enchimento, né? Então, por isso, por apagar, o que é apagar o Espírito Santo e o que é entristecer o Espírito Santo. Talvez você esteja apagando o Espírito Santo e não sabe. Talvez você esteja entristecendo o Espírito Santo e também não sabe. Você precisa saber. Aí, depois,
Se você quiser continuar apagando ou entristecendo, a decisão é sua. Mas eu duvido que depois de você entender isso, você vá querer apagar ou vá querer entristecer. Mas, mesmo você não querendo, você vai apagar, você vai entristecer. Pastor, então eu não tenho saída. Vamos ver se você tem ou não tem saída. Há uma diferença entre eu não saber e eu saber o que estou fazendo. Primeiramente, a unção e o enchimento, elas são muito próximos de ser entendido, muito próximos. Tem uma linha, que a gente costuma falar, linha tênue. Porque, normalmente, quando você recebe a unção, você recebe um enchimento. É como se você compra uma caneta e ela já vem com a carga. Imagine isso. Mas você pode comprar uma caneta sem carga. Como você compra um aparelho e ele já vem com a pilha, mas muitos vêm sem a pilha e avisa lá, está sem a pilha. Mas você já tem o aparelho, você pode buscar a pilha. E essa pilha precisa ser trocada. Alguns pontos de vista diferentes. Nós não aqui queremos dizer, é assim, tem que ser assim, vai ser assim. Aliás, nós estamos trabalhando para tudo aqui na igreja ser assim. Nós apresentamos aquilo que nós seguimos, mostramos na Bíblia, mas queremos nos unir, não pelas diferenças, mas para naquilo que concordamos. Em todas as coisas que são um pouco complicadas de entender, nós queremos deixar de lado as diferenças, vamos nos unir naquilo que vamos somar, vamos focar naquilo que nos une. Então, por exemplo, alguns dizem que a unção é apenas um ato inicial do ministério de habitação do Espírito Santo. É só um ato inicial. Para todos os efeitos, ele é um sinônimo de ministério de enchimento. Outras pessoas dizem, a unção é um ministério do enchimento. Você recebeu uma unção, você recebeu um enchimento. Ok. Outros dizem, ela é a unção, uma referência ao ministério de ensino exercido pelo Espírito Santo na vida dos cristãos. Nós vamos ver que também é. Outros dizem, ela é aquele ato soberano do Espírito Santo, pelo qual ele provê um poder, capacitação especial para ministérios específicos. Isso incluiria a unção divina, que é derramada sobre os pregadores, quando estes pregam, sobre os mestres, quando ensinam, sobre cantores, quando estão cantando e louvando. Você já deve ter falado, que unção, que voz ungida, que pregação ungida, não é? Fulano hoje estava ungido. Então, as pessoas usam também esse termo. E nós temos na Bíblia vários exemplos, não vamos citar aqui, muitos exemplos, de pessoas que foram ungidas com óleo ou com o Espírito Santo. Então, profetas, Deus mandou Elias ungir Eliseu. Sacerdotes, Deus mandou ungir a Arão. Nós temos os textos aqui, para ganhar tempo, nós não vamos ficar citando, mas são textos que já alguns irmãos, só de falar assim, já lembraram da história, e vai lá, essa está em 1 Reis, essa está em Êxodo, ou então pode nos procurar depois. Reis, Deus mandou Samuel ungir Saul e depois Davi. Jesus Cristo, Deus ungiu Jesus Cristo com o Espírito Santo. Não foi com óleo. Então por isso que eu disse, com óleo ou com o Espírito Santo. E os cristãos do Novo Testamento, que também receberam a unção do Espírito Santo, através do Espírito Santo. E quando falamos sobre o enchimento, ele acontece quando nos arrependemos e aceitamos entregar nossa vida a Jesus. Então o Espírito, ele vem para nos primeiro regenerar. Preste atenção em 5 tópicos que eu vou colocar, passar rápido por eles, que eu quero dar mais ênfase à unção e ao enchimento separado de apagar e entristecer. Então o Espírito nos regenera. Segundo, o Espírito Santo nos inclui no corpo de Cristo, é no batismo. Então preste atenção
que quando você aceita Jesus de coração, com todo o seu entendimento, naquele momento a Bíblia diz que você é regenerado, e você ainda não batizou. Então, para que haja um compromisso, o Espírito Santo, Ele é quem faz isso, te sela, te inclui, te enxerta no corpo de Cristo. O Espírito Santo vem fazer morada no nosso coração, através do enchimento, e o Espírito Santo nos sela. Então, a Bíblia diz que somos selados pelo Espírito Santo. Esse selo, os reis no Antigo Testamento, eles usavam, eles mandavam alguma coisa, uma carta para alguém, faça isso e isso, eles selavam aquilo ali, ninguém podia abrir, a não ser aquele a quem ele determinasse que abrisse. Então, o selo do Espírito Santo é a nossa garantia de que nós temos Jesus, Jesus está em nós, que o Espírito Santo está em nós, que nós somos dele, pertencemos a ele. Significa dizer que nós somos propriedade, significa dizer que o inimigo não tem legalidade de nos pegar e tomar. Embora ele possa entrar nas pessoas, atentar às pessoas, as pessoas podem cair nas esparrelas do inimigo, mas legalidade não. Essa semana nós soubemos de uma pessoa que entrou numa casa que está vazia, invadiu, disse, eu vou ficar aqui. Ele entrou e ficou, mas ele pode ficar? Não, ele foi posto de fora de lá porque ele não tem documentos, ele não tem legalidade. Então existem coisas que o inimigo consegue fazer por culpa sua, por minha, por nós deixarmos, mas ele não tem legalidade para fazer, então ele não pode habitar, ele não pode. Nós somos a habitação do Espírito Santo, o inimigo não pode habitar onde o Espírito Santo habita, amém ou não amém? Agora, preste atenção, que o quinto item diz assim, o Espírito Santo nos enche com a sua presença. Para os primeiros 4 tópicos que eu falei, o Espírito regenera, o Espírito inclui no corpo, o Espírito vem fazer morada no nosso coração, o Espírito Santo nos sela. Essas 4, você não precisa pedir de novo. Senhor, me regenera de novo. Você vai dizer para ele assim, o Senhor quando me regenerou da primeira vez não fez bem feito, então faz bem feito. Não. Você pode dizer, o Espírito Santo me inclui, me batiza de novo. Eu fui batizado, mas eu quero batizar de novo. Não. Porque a palavra de Deus é uma só e o Espírito Santo te inseriu no corpo. O Espírito Santo vem fazer morada no nosso coração. A Bíblia diz que ele vem para ficar conosco para sempre. Pastor, mas tem um negócio aí, então você já vai entender. Nós vamos falar de perder o enchimento. E o Espírito Santo nos sela. Uma vez que ele nos selou, ele não se arrepende de ter selado. Você pode apostatar da fé. Você pode deixar de fazer algumas coisas e agir como se não fosse propriedade do Espírito Santo. É um direito que você tem, não deveria, mas faz. Mas a quinta, o Espírito Santo nos enche com a sua presença. Precisa de ser renovado. Quando o apóstolo Paulo fala, enchei-vos do Espírito, é porque nós também podemos nos esvaziar. E mais de uma vez em Atos dos Apóstolos, nós vemos exemplos de cristãos que estavam orando e foram cheios do Espírito Santo. E esses mesmos que tinham sido cheios, exemplo Pedro, numa certa situação, ficou cheio de novo do Espírito Santo. Por que ele ficou cheio se ele já tinha sido enchido? Porque, por algumas razões, nós podemos nos esvaziar. Ou trabalhando, precisamos de todos os dias capacitação, ou porque fazemos alguma coisa que desagrada ao Espírito Santo. Agora, antes de entrar nisso também, eu quero falar sobre algumas bênçãos que vêm de sermos cheios do Espírito Santo. Pastor, qual é a vantagem? O brasileiro, o ser humano, mas o brasileiro muito. Qual é a vantagem que eu levo nisso? O que eu ganho? Porque, sinceramente, pastor, eu estou com uma vida tão legal, está tudo tão certinho, tudo redondinho. O que eu ganho? Qual é o plus? O que eu ganho? Primeiro, o Espírito Santo, aí eu vou pedir a abrir Romanos 8, 26, o Espírito Santo ora por nós. Você conhece esse texto? Ele ora por nós, mas de que forma? E é isso que nós vamos precisar entender. Romanos 8, 26, por favor. Do mesmo modo, o Espírito Santo nos auxilia em nossa fraqueza.
porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Então, ele nos auxilia em nossa fraqueza. O original, ou seja, esse verbo usado, ele significa inabilidade de orar como convém. Então, nós não temos a habilidade de orar como convém. Não é orar corretamente para o povo ver, não é isso. Porque nós estamos chegando na presença do Santo dos Santos, e muitas vezes não sabemos como falar, ou não sabemos o que Ele quer de nós, ou não sabemos aplicar as palavras. Por essa razão, Ele vem nos ajudar, Ele decodifica. Eu já dei um exemplo aqui, uma criancinha lá de 2 anos, de vez em quando, eu tenho a Camila agora, que faz 8 anos agora, e tem a Lili. Então, quando a Lili tinha lá 1 ano e pouco, começava a falar, ela falava meio enrolada, e a Camila decodificava, ela está pedindo água, ela quer o brinquedinho. Então é mais ou menos isso, não é isso, irmãos, é muito além, mas é mais ou menos isso. Então ele decodifica. Agora preste atenção, o texto diz que ele nos ajuda, ele nos auxilia. Então o Espírito Santo espera que nós façamos a nossa parte. Qual é a nossa parte? Orar. Amém ou não, irmãos? De vez em quando eu encontro com irmãos e, não num tom de reprimenda, mas eu digo, né? Pastor, ora por mim que eu estou com um problema intestinal, eu vou orar com você. Você vai orar, o problema é seu. Você precisa orar, e eu vou te ajudar em oração. Obviamente que, muitas vezes ele até coloca, ora por mim, ele está dizendo, me ajuda em oração. Mas é preciso ficar claro, porque há pessoas, e eu conheço, que pedem oração e não oram. Pastor, eu não sei orar, ora para mim, ora para mim, ora para mim. Aí ele chega a falar, ora para mim. Você pode pedir uma oração, nós devemos orar uns pelos outros. A Bíblia diz isso. Não está errado e é necessário orar uns pelos outros. Mas preste atenção, que a sua parte precisa ser feita. E Ele guia-nos também, a segunda faceta aqui, de sermos cheios do Espírito Santo. Ele guia-nos, está em João 16:13. Ele dá-nos poder para testemunhar. Atos 1:8, esse é famoso, esse versículo que você sabe de cabeça. E recebereis poder ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Fortalece a nossa nova natureza. Irmãos, quando nós somos batizados, quando nós aceitamos a Jesus, nós temos uma nova natureza. Essa nova natureza é uma natureza prometida para que amanhã o Senhor tenha autorização de transformar-nos num corpo glorioso. Mas ainda temos muito da natureza pecaminosa. Somos descendentes de Adão. E por causa do pecado, nós temos um corpo corruptível. Futuramente teremos um corpo incorruptível. Então, para que essa nova natureza, esse novo caminhar, muitos pastores, muitos pregadores, muitos ensinadores falam, você nasceu, você é uma plantinha nova, você é um bebê. Então, se você não tiver cuidados essenciais, cuidados para que você cresça, você pode morrer. Então, o enchimento do Espírito Santo, estarmos sempre cheios, pedindo sempre, estarmos com a vasilha cheia do Espírito Santo, nosso corpo, recipiente, nossa alma, estarmos cheios, e nos ajuda a manter essa nova natureza, porque nós vamos ter que lutar com muita coisa, terrenas e espirituais. Quando aceitamos a Jesus, nós temos que lutar contra as amizades que tínhamos, que vão querer que a gente faça, porque da noite ele foi dormir depois de uma festa com você numa gandaia danada. Aí você no outro dia aceitou Jesus. Aí foi batizado a seguir. E encontra com ele 15 dias depois, ele não está sabendo de nada. E ele vai te oferecer as mesmas coisas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E você precisa lutar contra essa nova natureza que você está caminhando, essa nova decisão, esse novo propósito. Isso você precisa estar cheio do Espírito Santo, senão você sucumbe.
Isso está em Efésios 3,16, fala que nós temos que fazer isso. Ele dá-nos segurança. Ninguém é seguro vazio. Ninguém. O apóstolo Paulo, quando diz, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, é porque quando ele está fraco, o Espírito Santo enche, ele é todo o Espírito Santo, aí ele é forte. Ele enche nossa boca de coisas apropriadas. O Espírito Santo nos ensina o que falar, nos ensina as saídas de situações, tudo é o Espírito Santo. Para quem não pegou as mensagens anteriores, ou uma mensagem anterior, é Jesus, é Deus. Só que Jesus não pode habitar em você em pessoa. Você imagina Jesus aqui agora, 1,75 m, 1,80 m, sei lá quanto ele media, e ele agora, vou entrar dentro do Egito. Como é que entra? Nicodemo não entendeu. Como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo, nascer de novo? E Jesus falou, não estou falando disso, Nicodemo. Acorda, você é mestre em Israel, não sabe. Ele enche-nos de esperança. Se você é um crente e não tem esperança, você está gastando a sua vida, jogando fora, no lixo. O crente que não tem esperança, ele precisa, desculpe, se converter. Ele não é crente, ele não se converteu. A esperança é que nos leva a fazer coisas que nós achamos que não podemos fazer de forte. Não vou aguentar, não vou. Aguentei, passei pela tempestade. É a esperança. Esperança de tudo aquilo que o Senhor Jesus nos promete, nos prometeu e continua prometendo. E Ele unifica-nos. Ou seja, o enchimento nos unifica. Imagine todas essas pessoas aqui, todos nós, sermos cheios do Espírito Santo. Nós vamos falar coisas do Espírito Santo. Haverá unidade. Mas nós podemos perder o enchimento. Uau! De que forma? Normalmente ela vem pela desobediência, pela omissão, e ela se dá de duas maneiras. E eu quero tratar dessas duas coisas agora, para nós concluirmos a palavra desta manhã. Você pode perder apagando, e você pode perder o enchimento. Eu não estou dizendo de perder o Espírito Santo. Ele está dentro, ele vai habitar, a Bíblia diz, Jesus diz que vocês terão o Espírito Santo até a consumação dos séculos. Mas você pode apagar o Espírito Santo. E você pode entristecer o Espírito Santo. E isso se dá quando você não está cheio. Não há hipótese, irmãos. Imagine, você está cheio do Espírito Santo e apagar o Espírito Santo. Você está cheio. É uma incoerência. Não há hipótese de você estar cheio do Espírito Santo e entristecer. Por quê? Não, mas ele está aqui, ele me encheu, mas eu não queria ele. Não é essa a hipótese, porque ele não enche você sem você pedir. Então, primeiro, vamos ver o pecado, que é um pecado, de apagar o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, fala sobre apagar. Em algumas versões diz extinguir, de extintor, apagar. 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apagueis o fulgor do Espírito. Em outras versões, não apagueis o Espírito Santo. Irmãos, se está dizendo para nós crentes, o apóstolo Paulo está dizendo para os crentes, ele não está dizendo para quem não recebeu o Espírito Santo. Ele está dizendo, não apaguem o Espírito Santo. Ele está dizendo o quê? Você tem possibilidade de apagar. Fulano, não mexa nessa caneta ali, nesse microfone. É porque a pessoa tem possibilidade, ou já viu mexendo, ou qualquer pessoa pode ali mexer. Irmãos, não sentem nessas 3 primeiras cadeiras aqui, vocês estão vendo que já estão vazias. Não sentem. É porque as pessoas podem sentar. E podem mesmo, tá, irmão? Podem sentar.
Não abra a porta. É porque você pode abrir. Então, apagar o Espírito Santo é algo que é startado, não gosto desse termo, startado, né? É iniciado por nós. E ele representa não fazer aquilo que o Espírito Santo quer que façamos. Omitir, negar, não fazer aquilo para o que você foi enviado. Não falar quando ele manda falar. Não agir quando ele manda agir. Isso a Bíblia chama de apagar. Você apagou. Você está sem o Espírito? Não, ele está aqui dentro, mas está apagado. É a mesma palavra usada em outras passagens, usando o ato de apagar. Por exemplo, Mateus 12, 20 e depois Efésios 6, 16. Mateus 12, 20 e Efésios 6, 16. Abre aí. Mateus 12, 20. Não esmagará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencer a justiça. Dentro desse contexto aí, Jesus está explicando, é interessante essa leitura, mas eu não quero falar do contexto, eu quero falar do verbo. O apagar ali é algo que você tem possibilidade de fazer. Não apague o pavio que fumega, não apague a unção que está sendo derramada, não apague o Espírito Santo dentro de você, não apague as palavras que estão sendo proferidas, não apague o movimento que Deus quer fazer. É nesse sentido. Não coloque obstáculos, não apague. E também em Efésios 6, 16 diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Olha como nós temos poder de apagar, irmãos. Eu não devo apagar a chama que fumega, mas eu posso e devo apagar as setas inflamadas do maligno. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Então, o primeiro pecado é o pecado de apagar. Quantos entenderam o que é apagar? Vocês vão entender melhor na ilustração que eu vou dar agora. Mas apagar é deixar de fazer aquilo que o Espírito Santo faça. Pastor, mas o senhor diz ali que para ele apagar as setas inflamadas do maligno. Se eu deixar de apagar as setas eu estou fazendo uma coisa que o Espírito Santo queria, não estou fazendo uma coisa que o Espírito Santo queria que eu fizesse. Ou estou deixando de obedecer ao Espírito Santo. Eu vou deixar setas do maligno vir sobre mim. Eu tenho essa autoridade, esse poder que foi outorgado por Jesus à igreja. E o que é entristecer o Espírito Santo? Irmãos, obviamente essa pregação não é uma aula, isso é mais profundo. A gente pode destrinchar mais. Mas o que eu quero é que, ao sair daqui, os irmãos percebam a diferença entre unção, enchimento. Unção é início, normalmente nós entendemos assim, você foi capacitado e tem vários enchimentos. E a diferença de apagar e entristecer. Se nós guardarmos isso, pelo menos esses 4, e continuarmos estudando, nós já estamos com algumas ferramentas na mão. O que é entristecer? Efésios 4:30. 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Irmãos, como eu disse, se ele colocou aqui para nós crentes, o apóstolo Paulo está falando para os crentes, que não devemos entristecer, é porque eu posso entristecer. Mais uma vez eu quero bater nessa tecla. Não, o Espírito Santo é soberano, ninguém entristece o Espírito Santo. Claro que entristece, e nós vamos ver. Então, isso é fazer aquilo que o Espírito Santo não quer que façamos. Note que apagar é não fazer o que ele quer. Entristecer é fazer
o que ele não quer. E como é triste aquele que entristece o Espírito Santo. Imagina que você pegue agora um voo daqui para um lugar bem longe, vamos pegar aqui. Daqui, não precisa ser para fora do país, mas daqui para Recife, aqui para Manaus, e você senta ao lado de uma pessoa, isso já deve ter acontecido com você algumas vezes, você não conhece a pessoa, cumprimenta, a pessoa conversa, você conversa, aí você percebe que ela é uma pessoa que não é salva, e ela está te dando oportunidade de você falar de quem é você. Irmãos, sem nenhuma sombra de dúvida, quando o Espírito Santo nos coloca diante de uma pessoa que precisa de algo, e Ele nos colocou, nós, servos dEle, é para que façamos algo. Então você percebe que a pessoa, é um exemplo, tem mais exemplos, você percebe que a pessoa não é salva, e que a pessoa precisa de salvação. Obviamente, quem não é salvo precisa de salvação. Não, eu não sou salvo não, mas eu não preciso. Todos precisam de salvação. Obviamente também, irmãos, que eu não estou dizendo aqui para você ser uma pessoa impertinente. Olá. Bom dia. Bom dia. Qual é o seu nome? Sebastião. Você é salvo? Você é crente? Não, não sou. Ou você aceita Jesus, nós vamos parar nossa conversa aqui agora. Que eu sou separado, eu não me misturo. Não, peraí. Vai aprender. O apóstolo Paulo disse que nós temos que usar de sabedoria. Mas no meio da conversa, você precisa, no mínimo, dizer quem você é. No mínimo. Há casos em que só vai dizer, eu sou fulano, eu estou indo lá para fazer aqui, eu sou evangélico, eu sou assim, assado. E não falou mais nada, e aquilo vai ficar ruminando na pessoa, a pessoa diz, vem cá, você é evangélico? Me explica uma coisa. Pronto, entrou com um gancho e agora você pode fazer o que você quiser. Mas no mínimo, pastor, mas eu não sei fazer isso. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você consegue. Porque eu acabei de dizer aqui que ele te ensina o que falar. Ele coloca em sua boca palavras apropriadas. Mas você percebeu que não é crente, percebeu que não é salvo, o que é que você faz? Eu vou virar para o lado, que aqui não tem conversa para mim. Um dia aconteceu um negócio, não desse tipo comigo, mas logo a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos fazer missões, o pastor me colocou num trem em Nova York para ir para Boston, mas não falava nem hot dog. Hoje eu também não falo muito não, entendeu? Mas eu me viro, sei me virar, entendo, mais ou menos, falo alguma coisa, eu me viro. Mas eu não falava nada. E eu entrei aqui, minha cadeira vazia, falei, graças a Deus, tem ninguém para falar comigo. Aí vem, senta um camarada, falei, só faltava essa. E quando eu olhei para ele, ele tinha pinta de americano, e era mesmo. E aí ele, how do you do? Aí ele falou uma outra coisa, eu olhei para lá, falei assim, meu Deus do céu, eu tenho que fingir que eu vou dormir, como é que eu vou falar o quê? Aí eu virei a cara para o lado e comecei a dormir. Pronto, ele não vai me acordar, ele não me acordou, fiquei quieto, pronto. Não precisei gastar o meu inglês. É só uma comparação. Se você não está afim, se você não está cheio, você não vai querer distribuir se não está cheio. Mas se você está cheio, repito, irmãos, não seja um irmão chato. Conhecemos um amigo, nós temos aqui irmãos que conheceram, ele aceitou Jesus, ele veio, ele era como dizem, da pá virada. O cara era terrível, usava drogas. Aí ele aceitou Jesus. E, irmão, ninguém aguentava ficar perto do camarada, não. Ele queria converter até quem já era crente. E ele entrava lembra do 49, que pegava do Fonseca, nós morávamos no Fonseca, ia para a praia de Caraí. Ele entrava, ficava de pé com a Bíblia na mão e pregando o evangelho, fazendo e tal. E ele era inoportuno muitas vezes, porque não é assim que funciona. O apóstolo Paulo fala isso. Não é disso que eu estou falando.
Mas se você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo não vai colocar você do lado de uma pessoa que não precisa. Acredite nisso. E a pessoa então não conversa. Abaixa a cabeça, esse camarada não é crente, eu vou falar nada com ele, sei lá quem ele é, vai me encher a paciência aqui, eu não vou não, e não falo. Você apagou o Espírito Santo. Então, nesse caso, você apagando, não fez aquilo que o Espírito Santo quer que você faça. Quantos entenderam isso? Tem gente que diz assim, eu pequei por omissão. É um pecado. Você não diz quem é, você negou. E às vezes a gente bate em Pedro, né? Pedro, que cara de pau, né? Andou com Jesus ali 3 anos e pouco, e diz que não conhecia o camarada. Mas nós fazemos isso muitas vezes, irmãos. Ou porque estamos com pressa, ou porque não temos interesse, ou porque estamos vazios. E porque se não temos interesse, estamos vazios. E a segundo exemplo, você está nesse avião. E quando você então começa a conversar com o cara é falante, começa a conversar, legal, conversa agradável, e para passar o tempo você vai conversando. Só que o camarada toma conta da conversa e começa a entrar com assuntos inapropriados, conversas impróprias. Aí fala de mulher, fala de jogo, fala de não sei o quê, e você não dá muito palpite, mas vai conversando. Você entristeceu o Espírito Santo. Isso é pior. Porque você fez o que ele não queria que você fizesse. Então, apagar é quando você não faz aquilo que você tem que fazer. Entristecer é aquilo que você faz, o que o Espírito Santo não quer que você faça. Se o crente passar muito tempo sem se confrontar quando apaga ou quando entristece, o que você acha que vai acontecer com esse crente? Ele é improdutivo. Ele é uma figueira que não está dando frutos. Qual é a razão de Jesus te encher do Espírito Santo? Qual é a razão de Jesus ungir você? Qual é a razão do Espírito Santo te incluir no corpo para você não fazer nada? Qual é a razão de você ter uma empresa e contratar funcionários, onde 10 funcionários, onde 5 ou 6 ou 7 vão trabalhar e fazer aquilo que o patrão quer, e outros 3 não fazem nada? Não, mas eles não atrapalham, mas também não ajudam, mas também não fazem nada, eles só ganham salário. Você, como patrão, o que faria com essa pessoa? Não precisa me responder. Após ensinar e ele continuar, o que você faria? Eu não sei você, mas eu, se fosse esse patrão, eu despediria essa pessoa, mandaria embora. Não? Amém? Você tem lá na sua fábrica lá de bolinho de bacalhau, por essa propaganda você já separa ali 2 pratos ali, então. Bolinho de bacalhau, aqui ó. Levanta a mão aí, Felipe. Você é o rei do bolinho de bacalhau, viu, irmãos? Está entre nós, a nossa... É isso aí. Aí você tem um funcionário lá, que só fica olhando. Você já passou na prefeitura, na rua, prefeitura, obra, o cara fazendo aí, 2 ou 3 olhando. Fazem nada, mas fica olhando, fiscal de obra. O que você faria? Não, deixa, tadinho. Ele também não me bate, não me xinga, não fala nada. Ele é fiel. Fiel? É. O que é ser fiel? Aí ele vem todo dia, 8 horas da manhã. E vai embora às 6 horas da tarde. Fiel, sai certinho para almoçar. Mas o que é que ele faz? O que é que ele trabalha? Nada. Eu preciso demitir. E a palavra de Deus mostra que há essa possibilidade. Aquele que não der frutos, ele faz o quê? Corta.
Se o crente passar muito tempo sem se confrontar nesses dois pecados, ele pode se tornar improdutivo. Jesus não quer ninguém improdutivo. E ele pode estar sujeito a ser retirado da terra antes do tempo que Deus planejou fazer. Irmãos, isso aqui eu não estou falando de salvação. Eu estou falando de abreviar o tempo. Ele pode ceifar você antes, porque você pode, inclusive, correr o risco de não só entristecer, apagar, mas virar para o lado de lá e se perder. Então, antes que você se perca, Jesus prefere te colher, para que você não seja levado pelo inimigo. Isso é bíblico. Há passagens que falam sobre isso, que nós não temos tempo para colocar. Em 1 Coríntios, para concluir, capítulo 9, versículos 26 e 27. Diz assim o apóstolo Paulo com relação a isso: portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Entenderam? Estou falando de salvação aqui não. Eu estou falando de trabalho. Quando se entenderam isso? Olha para mim. Deus está te dando oportunidades todos os dias, talvez você não tenha. Talvez não tenha percebido. Todos os dias. Há pessoas aqui que são profissionais da saúde. Eu não posso entrar lá, a não ser que eu entre doente. E às vezes Deus faz isso, né? Leva a pessoa doente para ele falar de Jesus lá, mas enfim. Mas essas pessoas precisam usar lá. Ah, mas estou muito ocupado. E eu sei que os nossos fazem, eu sei que fazem, os que estão aqui. Você é um treinador de futebol. Eu não posso ir lá no seu time. Dá licença que eu quero dar uma palavra? Não, o que é você? Mas ele pode. Um jogador de futebol? Pode. Um motorista de táxi? Todos os dias entram várias pessoas. Uber, fale de Jesus. Agora, seja sábio. Isso você vai aprender estando aqui conosco. Nós estamos estudando sobre a igreja, as funções da igreja, de Cristo. Você precisa se aprofundar mais. Hoje eu estou dizendo, fuja do apagar e fuja do entristecer. Quantos entenderam essa mensagem? Quantos querem colocar diante de Deus agora a sua vida, dizendo: Senhor, não permita que eu apague e nem permita que eu te entristeça. A única coisa que eu não quero é que isso aconteça na minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Então vamos ficar de pé, eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui com um exército Teu. Fomos selados, todos nós, pelo Teu Espírito. Fomos enxertados no Teu corpo. Fazemos parte do Teu corpo. Senhor, nós recebemos uma unção, alguns para mestres, outros para professores, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para os apóstolos, outros para ajudantes, e aí agora, Senhor, muitos estão trabalhando em várias áreas. Recebemos a unção, ou seja, o ok, o enchimento para começarmos a fazer. Mas, Senhor, quando não lemos a Bíblia, quando não oramos, quando não nos aproximamos de Ti, nós vamos nos esvaziando e vamos perdendo esse enchimento. Ou então, quando usamos demais, muitas vezes as aflições que vêm sobre nós, as tristezas por nós estarmos vendo muita gente doente, com problema, a gente parece que precisa de um renovo. Parece não, precisa de um renovo. E a gente pede um novo enchimento. Mas, Senhor, não permita que nós apaguemos o Espírito. Não permita que nós entristeçamos o Espírito.
Pai, por isso eu coloco os teus servos que estão orando e concordando com a minha oração agora, em nome de Jesus, na concha da tua mão direita. Senhor, dê palavras a eles agora. Palavras, Senhor, que vão ser de sabedoria, sem serem inoportunos, mas que às vezes uma ou duas palavrinhas vão ser suficientes para aguçar no próximo a vontade de conhecer sobre o teu poder e o seu evangelho. Nós oramos e pedindo, Senhor, enche-os agora. Aqueles que estão pedindo, enche-me, Espírito Santo, enche-me. Pode pedir aí, enche-me, Espírito Santo, enche-me. Mas creia que você vai ser cheio. Peça, enche-me, Espírito Santo, enche-me. Cada um tem uma quantidade de reservatório, mas o Senhor vai compreender isso e vai respeitar isso na sua vida. Enche, Espírito Santo, para que nós não omitamos do teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar um instante.